De agora. Fonte FM. Muito bem, para você ligado aqui na nossa programação, bem-vindo à Fonte TV, canal 5 em Goiânia, região metropolitana. Você assiste pelo canal 5, a Fonte TV. Também o pessoal assiste pelo canal 5 de Itumbiara. Um abraço especial para você que nos acompanha em Itumbiara, cidade maravilhosa aqui no sul goiano, além de divisa já com Minas Gerais. Que maravilha ter o carinho dessa turma maravilhosa. Se tiver alguém de Itumbiara, já participa com a gente, já está na tua tela. Deixa o seu nome aí para você que nos assiste todos os dias. Eu tive em Itumbiara, tá tendo essa festa maravilhosa do Arraiá de Itumbiara. Finalizou esse final de semana, né? Com shows e tudo mais, comidas típicas, um arraiá fora de época. E eu já fiquei sabendo que foi incrível lá para a cidade. Um abraço para essa turma linda. Vou mandar um abraço também para toda a equipe, toda maravilhosa. Um abraço para o Carol, grande Carol. Um abraço para o Carol também, sempre acompanhando o jornalista, né? Tem aí as suas colunas e os seus pitacos de notícia também nas rádios FM lá de Itumbiara. Nosso amigo Gismar também. Obrigado, Gismar, pelo carinho. A gente conheceu essa turma maravilhosa de Itumbiara aí com a gente. Toda essa galera, a gente vai voltar em Itumbiara, tá bom? Foi lindo, foi lindo. Eu tava ali na beira do rio, tomar água de coco, bababá. Que rio bonito que é também. Para você que nos acompanha, obrigado pelo carinho. E também em 92.3 FM, para quem nos acompanha desde mais cedo. Eu entrei ao vivo hoje, 8h30 da manhã, devido à propaganda eleitoral gratuita. Você que nos acompanha, obrigado pelo carinho também. Segunda-feira, hoje, dia 29 do mês de agosto, né? Para você que está acompanhando aqui a nossa programação, 29 de agosto, segunda-feira, dia feliz, dia abençoado. E comigo, minha amiga Juliana de Francesco Antônio, minha companheira de bancada. Bom dia, Juliana. Bom dia, Robson. Excelente dia para você que nos acompanha. Começando a partir de agora mais um programa Fonte com você. Como disse o nosso amigo Robson, pela Fonte TV, pela Rádio 92.3. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, é um prazer enorme sempre ter vocês aqui conosco e principalmente receber os seus comentários e as suas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Muito bem, tá aí 629-9836-9866 para você participar com a gente aqui da programação interagindo, né? E hoje é lógico que a gente não poderia deixar de comentar do debate ontem na rede Bandeirantes, né? Na Band. Ontem foi o primeiro debate, o pessoal teve a oportunidade de assistir para poder ver propostas. É o que eu sempre digo, gosto de saber de proposta. E adivinha, Juliana, foi parecido uma balbúrdia, né? Foi um negócio... Teve um pouquinho de propostas, mas teve mais... Farpas, muitas farpas. Né? Já era de se esperar, né, Robson? Já era. Achei que o Lula não iria, achei que o Bolsonaro também não iria, mas aos 45 do segundo tempo, apareceram e disseram, não, nós vamos no debate, e foi interessante. A gente vai falar sobre isso já no programa, sobre notícias. Vamos entrevistar a doutora Jaqueline Prado, advogada criminalista, falando sobre a questão desses possíveis ou não possíveis crimes. Olha ela na sua tela. Cometidos aí nessa questão da Polícia Federal, correr atrás de empresários, principalmente os empresários ligados à direita, né? Crime político, tudo mais, será que aconteceu ou não, que teve ou não teve? Ela vai contar pra gente no programa ao vivo aqui na programação, né? E vamos convidar também o pessoal para nos mandar a sua opinião, para falar também sobre o debate, né, Robson? A gente quer saber do pessoal. Boa. O que você achou? Boa, o que você achou do debate? O que você achou desse primeiro debate eleitoral dos presidenciáveis? Quero ler aqui junto com a Juliana a sua participação no WhatsApp. O que você achou desse primeiro debate organizado pela Band? Digo de passagem, quero parabenizar o Grupo Bandeirantes, que teve uma organização muito legal. Ficou bonito as imagens, estúdio, iluminação. Ficou jóia, né? Vários veículos, né, se uniram para realizar esse primeiro debate. Foi muito legal a transmissão, gostei muito. Eu estava assistindo, depois eu fui para o YouTube, porque eu estava num jantar também ontem à noite, na cidade de Anápolis, e parei para lá, coloquei no YouTube acompanhar o debate. Falei, não posso perder isso aqui. Né? E depois o pessoal colocou na TV lá para todo mundo assistir. Foi interessante o pessoal gritar assim, sabe, Juliana? Nossa, quem que é esse? E essa aí, quem que é? Eu não conheço, eu fiquei ouvindo o pessoal à minha volta, achei legal. Até teve um momento lá, um amigo nosso estava na mesa, né? Apareceu o apresentador. Olha esse aí, eu também não sei não. Falei, gente, você é o apresentador do debate. Achando que era candidato. Foi muito legal. Antes, o nosso momento de fé e reflexão. Agora, no programa Fonte com você, é momento de fé e reflexão. Romanos 12:21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha que incrível.
Não se deixe ser levado pelo mal, pelas maldades, muito pelo contrário, vença o mal com o bem. E sobre aqueles que te perseguem, ore por eles. Minha é a vingança, diz o Senhor. Hora certa para você, 11h09 agora. Fonte FM. Rapaz, a reflexão de hoje foi igual a Tramontina. Tô no clima de ontem. Tô no clima de ontem, né? Ai, meu Deus, pois é, a nossa opinião de hoje vai ser baseada no debate de ontem na Band. Novidade, para surpresa de 0 pessoas, é lógico que eu ia falar sobre isso aqui. E já tá chegando participações aqui. Robson, Juliana, vocês viram o debate ontem? Teve candidato que prometeu absurdo, não tem vergonha em respeito com os eleitores? Netinho de Guanabara, teve promessas infundadas ali, viu, Netinho? A gente sabe que fala assim, não vai não. Aí, cadê, Vitinho? Essa aqui é boa pra colocar. Teve promessa infundada ali, foi tenso. Não vai não. Não vai não, não vai. Ah, mas não vai mesmo. Mas olha só, o Matheus está citando o Ciro Gomes aqui, vou começar por ele. Coloca uma das falas do Ciro aí, eu quero comentar aí na sua tela. A gente separou algumas falas dos presidenciáveis ontem. Olha só. O Ciro tá aí, falou do Bolsonaro, né? Olha aí, o nosso querido Ciro Gomes, candidato à presidência, né, no primeiro debate pelo PDT. Bolsonaro foi um protesto contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram. Infelizmente, o Lula deixou-se corromper. Fala do nosso querido Repare Bem. E sim, eu concordo com o Ciro Gomes. O Bolsonaro, na época do PT, junto com o Haddad, foi até um voto de protesto por grande parte da sociedade brasileira, porém, uma grande outra parte era um voto consciente de querer mudança na política. E sim, a gente sabe que o Lula deixou um legado de uma crise devastadora para a nação brasileira. Tá aí uma das falas dele. E o que me fez rir ontem também foi a pergunta que ele direcionou para o Lula. Aí o Lula foi naquele debate todo dizendo, olha, Ciro, seguinte, eu não fui para Paris não para não ter que votar no Haddad. Aí o Ciro diz assim, olha, você não foi mesmo não, você estava preso. Gente do céu, é cada coisa que a gente escuta. E foi Tramontina também o negócio ali, né? Foi uma das falas do Ciro Gomes. Teve mais fala, pega do Lula aí. O Lula também estava falante ontem, né? O Lula estava aí, ó. Aspas, esse é o país que o atual presidente está destruindo. O país que eu deixei é que o povo tem saudade. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! O país que você deixou que o povo tem saudade, Lula? A gente pode falar do Petrolão, a gente pode falar do Mensalão, a gente pode falar das barganhas políticas que existiam tanto no seu governo? Será que a gente pode falar sobre isso? Será que o povo tem saudade do seu mandato mesmo? Ah, pelo amor de Deus, candidato, não pode ser assim. Pois é, teve muitas outras situações que o Lula disse que, de fato, produziu uma grande... todos eles falaram de fake news ontem, né? Tivemos muitas fake news ontem, foi incrível. Mas essa do Lula dizer que o povo tem saudade de quando ele era presidente do país que ele deixou é complicado, né? O país que a Dilma deixou também... E teve momento de campanha que ele mesmo fala, olha, a companheira Dilma fazia tudo que a gente queria, né? A gente lembra lá da refinaria de Passadina, aqueles milhões e milhões que foram gastos, né? E a refinaria toda sucateada não serviu para nada. E muitas outras obras que o PT botou a mão. Teve fala também, deixa eu ver, do Bolsonaro. Coloca aí o Bolsonaro pra gente, Matheus. Aí ele aí, ó. Aspas, o seu governo foi feito à base de roubo. O seu governo foi o mais corrupto da história do Brasil. Tá aí, e foi verdade. Pois é. Tá aí o presidente da República durante o debate eleitoral também da Band, né? É uma realidade. A gente tem que tratar dos fatos. Os maiores escândalos de corrupção do Brasil apareceram, então, no governo do petista. Teve fala também da Simone Tebet, senadora, né? Vamos colocar a fala da Simone aí, ó. Ela deu umas cutucadas no Bolsonaro lá. Lugar de presidência é lugar de exemplo e coisa séria. Não podemos ter um presidente que mente e divide famílias. Olha, mentir não é um dos atributos do atual presidente da República. Agora, dividir
Simone, pelo amor de Deus, a galera só dividiu por si só, né? Entre aqueles que querem o lado A e o lado B. Me perdoe os demais candidatos, mas a gente já sabe como é que vai ser esse pleito eleitoral, né? Não pode falar isso, meu filho, você quer... Ela falou o quê? Ela falou isso. Que o quê? Que precisa de uma mulher para arrumar a casa. Que precisa de uma mulher para arrumar a casa? Caso Brasil. Ah, tá ok. Ah, sim, citando se ela voltar para a presidência. Ah, entendi. Ficou cacofônico isso aí, tá? Ficou ambíguo o negócio aqui. Obrigado. Não tem nada a ver com cacofonia, é ambíguo o que eu quis dizer. Juliana já me corrigiu aqui. Enfim, entre outras falas, faltou mais alguém? Tem mais aí, né? Ah, quem? O Felipe. Vai lá, coloca o Felipe, vai. Tá aí o Felipe Dávila, ele do Novo, candidato, ele diz o seguinte: o Estado brasileiro se inferniza a gente com burocracia e imposto, né? Não dá mais, chega de escolher sempre o pior. Tá aí, é o candidato, todo mundo querendo emplacar a terceira via, né? Todo mundo quer emplacar a terceira via, tá tentando de alguma maneira se ponderar, mas tá todo mundo querendo o seu espaço ali, dividir para conquistar. Né? Dividir para conquistar. Agora a ex-senadora bolsonarista, coloca por favor aí. Aí ela aí, ó. Tá vendo? Aspas, eu gostei dessa fala dela, eu dei risada. Olha, quando os homens são tchutchucas com outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. No meu estado, tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas. Tá aí do Mato Grosso do Sul. Obrigado. Aí, terra de Simone Tebet, que estava ao lado dela também. Será que ela se referiu à novela da Globo lá que passou? Já acabou com a novela do Pantanal? Não? Ixi, então pronto. Que a mulher vira onça lá, novela antiga da Juma e tudo mais, que era da extinta TV Manchete, né? Pois é, ela vira onça também. Tá aí. Tá aí o debate, gente. Foi um negócio assim meio... As falas meio assim, meio xoxa, mas teve acusações, teve o Bolsonaro desmentindo o Lula, chamou ele de ex-presidiário, né? E aquela coisa toda. Aí vocês sabem o que vai acontecer agora por causa do debate? Os processos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo tempo de respostas nas propagandas de rádio e TV e as punições que virão. E deixa eu te contar quem vai ser punido. Duvida? Acompanhe o horário eleitoral que você vai descobrir. Pois é. Tem mais? Acabou as falas aí? Não, teve mais outras falas de alguns outros lá, mas... tá aí. Teve o Pablo Marçal também, de fora dos estúdios da Band, protestar porque ele não esteve no debate. Pablo Marçal chamou os seus seguidores para poder comparecer lá, para poder, de alguma forma, protestar, porque ele não foi convidado para o debate. O seu partido, Pablo, está apoiando o Lula. Não tem um candidato a presidente. Está brigando na justiça, está correndo atrás, mas até o tempo de televisão já foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes para o Lula. O tempo do seu partido foi para o Lula. Não vai, não. Não vai dar, Pablo. Né? Não vai. Vai protestar tudo mais? Não vai. Infelizmente, seria interessante deixar o Pablo falar, né? Já que o Dávila tá falando, já que a onça do Pantanal tá falando também, tá todo mundo falando, deixasse o Pablo falar também, né, tadinho? Olha aí. Bombando o WhatsApp por aqui, olha só, boa tarde, o debate da Band não passou de um teatrinho, onde juntou 4 contra 1. Tudo combinado em fazer perguntas um para o outro com o objetivo de bater no presidente. Não vi muitas propostas objetivas para melhorar o país. É a opinião do Mauri Martins Machado. Bom dia, Juliana e Robson. Olha, esse debate só serve para polarizar mais ainda. Eu vi muita hipocrisia, demagogia e por aí vai. Quem está passando aqui, acho que é a Rose. É Rose? Wilson de Goiânia. Quem vota em Lula, se não é bandido... com certeza, isso eu não posso falar, Wilson. Tá registrado. Edna de Brasília. E essa dupla, bom dia, Robson e Juliana. Isso mandando meme pra gente aqui, Juliana. Bolsonaro chamou Lula de ex-presidiário e Lula diz que só foi preso para que Bolsonaro ganhasse as eleições.
A Maria do Socorro, ele disse isso mesmo, teve isso lá. E só por isso que você ganhou as eleições, porque eu fui preso, né? Só por isso, né, Lula? Mais nada, ex-presidente. É só pro Bolsonaro ganhar que ele foi pra cadeia, né? Rapaz do céu, repare bem. Foi um negócio, eu disse que começam os jogos, né? Foi legal de se ver. Mas enfim, a gente continua aqui no programa, 11h19, e a gente vai continuar com a Juliana falando sobre isso. Programa Fonte com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Vamos lá para as notícias, dando continuidade à sua opinião, Robson Alves. Vamos lá. O debate na Band com os candidatos à presidência da República, realizado pelo consórcio de imprensa, registrou média de 13,3 pontos de audiência. A emissora ficou na liderança por 84 minutos. E com relação à audiência das sabatinas no Jornal Nacional, relembrando aqui que a gente discursou durante toda a semana passada, um levantamento divulgado hoje observou que a sabatina de Simone Tebet foi a pior pontuação se comparada às entrevistas com o presidente Bolsonaro, que ficou em primeiro lugar, Lula em segundo e o ex-ministro Ciro Gomes em terceiro lugar. E a pontuação do debate na Band foi menor que a sabatina da senadora Simone Tebet no Jornal Nacional, que marcou quase 25 pontos de audiência. E lembrando sobre o debate de ontem, o debate eleitoral foi marcado, como você bem disse, Robson, por troca de farpas, especialmente entre Lula e Bolsonaro. E embate sobre corrupção, é claro, né? Não poderia faltar. Nunca. O assunto mais falado durante as quase 3 horas de debate foi justamente a corrupção. Já na primeira pergunta, Bolsonaro questionou Lula sobre os escândalos na Petrobras revelados pela Operação Lava Jato, dizendo: quer voltar ao poder para continuar fazendo a mesma coisa? Ciro Gomes também aproveitou para criticar Lula no tema. Questionado sobre a cooperação no campo político da esquerda, o pedetista alegou que se distanciou de Lula porque o ex-presidente deixou-se corromper. Só algumas das falas, né, das várias trocas de farpas realizadas ontem durante esse debate, primeiro debate eleitoral. Pois é, Juliana, ficou só nas farpas, e farpas. Eu realmente esperava um fogo do parquinho, né? Mas assim, na diversão toda, não aconteceu, ficou nas farpas. Mas Robson, você está polarizando. Não, eu esperava propostas, eu queria ver propostas. Mas a gente sabia que um encontro como esse não ia dar em outra coisa, a não ser farpas, né? A gente sabia que ia dar nisso. Mas a grande verdade seja dita. Deu menos audiência do que a própria entrevista da Tebet, da senadora Simone Tebet, e candidata à presidência no JN? Menos. Que isso? Vai, Tebet. Mas aí a Juliana trouxe primeiro colocado, Bolsonaro, de audiência da Globo, tá? No JN. Segundo colocado, o Lula. E o terceiro, o Ciro Gomes. Por aí você já vê uma certa pesquisa, obviamente, pelo telespectador em audiência. Não estou falando de pesquisa eleitoral, mas você tem uma noção do cenário político atual. Minha opinião, tá? Você já tem uma noção sobre isso. E olha, o WhatsApp tá pipocando por aqui. Cadê o celular da rádio, o Helder, por gentileza? A Juliana me ajuda aqui nas participações. Vamos ler alguns aqui. Opiniões, Juliana, você começa de cima para baixo e eu vou de baixo para cima, porque tá bombando, tá pipocando o negócio aqui, a gente quer dar uma atenção pro nosso telespectador. Bom dia, Robson e Juliana. Lulinha se esqueceu de falar em dividir o sítio dele em Atibaia com 100 terras e o triplex no Guarujá com 100 tetos. É isso aí, o Lula se declarou inocente. Ele falou que ele foi inocentado pela justiça, né? Opinião do Rafael Regis. Pois é, ele falou que foi inocentado pela ele inocente, pela justiça, né? O que não é verdade, Lula. Não é verdade. Você não foi inocentado pela justiça. Por um erro de processo, a justiça entendeu. 5 anos depois de você ter sido preso, que houve um erro no processo. E Vossa Excelência está aí disputando a presidência da República. Não era competência da Vara de Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro, que é candidato ao Senado, foi suspeito 5 anos depois, tá? Mas inocente o senhor não foi declarado. Isso é uma fake news. Bom dia, Robson e Juliana. Aqui quem fala é Augusto de Goiânia. Sobre o debate de ontem, Bolsonaro deve ser multado. Atropelou Lula a 200 km por hora.
Teve farpas de ambos os lados, né? Olha, tem a participação também, deixa eu ver aqui, a Leidiana. Boa tarde, eu sou a Leidiana. O Pablo Marçal vai vencer as eleições, mesmo impedindo ao debate. Será que vai? Pois é. Vamos ver se o nome dele vai conseguir aparecer na urna pelo menos, hein, Leidiana? Porque do jeito que vai indo as coisas aí, tá meio complicado. E o Cláudio, da Vila Jaraguá, em Goiânia, ele disse o seguinte, Robson, o Ciro e a Simone, eles querem paz, mas não antes de provocar guerra, hipocrisia. Pam, 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 Pam. Ok, entendi. Olha, bom dia, Robson, Juliana. Fico com medo da idolatria demais. Eu achei que o presidente não deveria ficar falando que o outro é, por exemplo, um presidiário. Exildete Flávia. Exildete, eu realmente concordo com você. Eu queria uma coisa mais, vamos dizer assim, bonita, né? Mais republicana. Mas a gente sabia que isso não ia acontecer. No primeiro cutucão que o Lula desse no Bolsonaro, ele não se aguenta. Não tem jeito, né? E o Lula também não aguentaria. Aquele sorrisinho cínico dele foi, né? Eita, rapaz. Caras e bocas são os melhores. E o Marlos, que sempre participa aqui com a gente, ele disse o seguinte: Bolsonaro fez show para sua plateia. Se esquivou das perguntas sobre vacina, agrediu as mulheres, como sempre, deveria procurar um psiquiatra, Robson. Tá aí, então, a opinião está registrada, todo mundo tem direito de participar, esse programa é democrático. Tem também aqui da programação, o debate foi pouco divulgado, eu assisti hoje pelo YouTube, nem sabia da TV André de Ceilândia. Bom dia a todos. A resposta do Lula com relação à resposta da fala que vocês passaram do Bolsonaro foi: no meu governo foi o que mais combateu a corrupção. Minha opinião, se tiveram que combater e criar comissões, porque tinha muita corrupção no governo, isso é fato. E tem gente que vê isso, como o próprio Lula se convence, como se eles fizeram grande coisa. Está registrada aqui a participação. Essa é a realidade que mais combateu corrupção, não. Os maiores escândalos de corrupção no Brasil foram no governo petista. Isso é um fato. Arrebentou, estourou tudo aí no governo Dilma. Mas assim, continuou no Temer, deu uma cessada, mas lógico que o presidente também, não que eu esteja defendendo a A ou B, não consegue controlar tudo, né? Tem uma galerinha aí que, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Vamos para as mais notícias no programa Fonte com você. Enquanto isso, está o QR Code na tua tela. Você pode participar pelo WhatsApp, para quem me ouve pela rádio, 629-9836-9866. E começou hoje, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cerimônia de assinatura digital e a lacração dos programas que vão às urnas eletrônicas. O sistema será usado nas máquinas das eleições deste ano. Em nota, o TSE informou que o software garante a segurança do voto dos brasileiros. Durante uma semana, uma equipe composta de 10 técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE fará a compilação dos programas do Sistema Eletrônico de Votação. O objetivo é verificar a integridade e o bom funcionamento das urnas eletrônicas para os 2 dias da disputa eleitoral. O encerramento dos trabalhos no TSE está marcado para sexta-feira, dia 2, e contará com a presença do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, e autoridades de entidades convidadas pelo TSE. Na cerimônia, os programas recebem uma assinatura digital das testemunhas, são lacrados digitalmente e fisicamente e armazenados em uma sala-cofre localizada no TSE. Pois é, todo cuidado é necessário, todo o sistema, tudo que puder ser feito para garantir eleições limpas e seguras, para garantir a democracia, é o que a gente quer. A gente precisa literalmente entender que, de alguma forma, nós precisamos participar do processo democrático. E eu conclamo, e eu peço a você, ouvinte e telespectador, que vá no dia 2 de outubro às urnas. Escolha os seus representantes. Escolha em quem você vai confiar por mais 4 anos. E, por favor, não se esqueça deles, para você cobrar depois. O seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu senador, governador e presidente. Você tem o poder de escolha. E o que nos iguala? É o que nos iguala, né? No rico, pobre, o negro, o branco, o azul, o amarelo, todo mundo, a mulher, o homem, nós todos temos direito a um voto. Então, por favor, vá votar. Escolha alguém. Analise as propostas. Por mais que a gente não tenha conseguido ver muita proposta, mas só farpas e farpas, mas ainda tem os planos de governo. Tá? Analise as propostas. Seja Lula, Tebet, Bolsonaro, Dávila, Ciro Gomes, enfim, escolha.
E o seu deputado estadual, o seu deputado federal, que tem uma importância gigantesca no processo. O rei reina, mas não governa. Não adianta falar eleger um presidente se ele não tem, por exemplo, o Congresso Nacional. Ele não vai conseguir governabilidade. Então, analise muito bem o seu representante do poder legislativo. Mais notícias. Deixa eu falar agora, Robson, só mudando um pouquinho o assunto, sobre uma situação trágica, mas que chama muito a atenção e serve de alerta, tá? Para pais e principalmente para os pais e responsáveis por crianças e adolescentes. O que houve? Um menino de 10 anos morreu na última quinta-feira em Belo Horizonte após participar do desafio do desodorante. João Victor Santos foi encontrado pelo SAMU da capital mineira, já sem vida e com parada cardiorrespiratória após ter inalado o aerosol contido do produto. O desafio do desodorante consiste em uma competição para ver quem consegue inalar a maior quantidade e por mais tempo o aerosol presente nos produtos. A corrente tem viralizado nas redes sociais, especialmente entre crianças e adolescentes. Essa não é a primeira vez que brincadeiras perigosas desse tipo viralizam na internet e colocam a saúde e segurança de crianças e adolescentes em risco. Em entrevista ao Jornal de Belo Horizonte, o pai de João Victor disse que o filho gostava de internet e assistir aos vídeos na televisão. Ele também deu um alerta para os outros pais. Eu peço para que todos olhem e tomem cuidados com os seus filhos. A internet oferece muitas coisas boas, mas também tem coisas ruins. Se a gente não tomar cuidado, vai acontecer cada vez mais. Pois é. Olha que trágica essa notícia, né? Isso não é de agora, isso já existe há algum tempo, essa ideia boba, ideia besta de inalar aerosol de desodorante aí, aquele negócio lá, não foi feito para isso. Obviamente, há uma certa asfixia. E olha que trágico que terminou isso, desse garotinho de 10 anos de idade. O papai e a mamãe precisam ter cuidado, principalmente monitorar o que o seu filho está assistindo, vendo, recebendo pela internet. É grave e toda cautela é necessária. É um tipo de coisa, como é que entra num negócio? Me lembro daquele negócio da baleia azul, né? A baleia azul em 2019, exatamente. Também estava me lembrando dessa... Foi um desafio, né? Era um jogo que propunha vários desafios aos adolescentes que participavam desse jogo. E no final culminava em morte. Sim. Né? No final culminava. A gente bateu aqui na rádio, na TV também. Meu amigo Fábio, que apresenta o programa aqui, que não está no programa por questões óbvias, é candidato e não pode estar aqui por força de lei, ele batia muito nessa tecla. A gente falava aqui no programa, né? A gente falava sempre no programa, olha, cuidado, eu sou pai, ele falava aqui tudo mais, ter cuidado com os filhos nunca é demais, monitore o que o seu filho está assistindo, monitore o que ele está vendo, papai e mamãe, isso é sério. Não sabe quem está do outro lado da tela propondo algo tão terrível e criminoso como isso. Porque criança não tem ideia, criança não pensa, né? Vou testar, vou entrar e vou, né? E acaba, né, dessa forma trágica como esse garotinho. Tristeza, né, Robson? Demais, demais. Imagina para um pai. Pais, chama muito a atenção, é muito preocupante, dói muito situações como essas. O Gianpedro já tem telefone, já? Ele não tem telefone, mas ele acaba usando, né? O meu, do pai dele. Mas você sempre monitora, tá vendo o que ele tá vendo. Eu procuro monitorar. Aí, tá vendo? Eu procuro monitorar, sim. Tem que ter, porque vai que entra um negócio desse lá para o menino fazer, não entende direito, né? Porque aquele produto não é usado para esse tipo de coisa, né? De situação. Né? Terrível, uma situação muito triste. Agora são 11h33, nós vamos para o intervalo e rapidinho a gente volta, daqui a pouquinho, 3 minutinhos a gente está de volta, batendo um papo especial com a doutora Jaqueline Prado, advogada criminalista. Entrevista. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta às suas palavras. Daniel 10:12. De 11 de setembro a 1º de outubro. 21 dias de jejum e oração. 21 dias de milagres. Em todas as igrejas Fonte da Vida. Campanha de Daniel. Presença
Palavra de Deus, milagres, palavra profética, jejum, oração e o poder de Deus sendo derramado em sua vida. Campanha de Daniel em todas as igrejas Fonte da Vida. Participe deste momento de fé e milagres sobrenaturais. De 11 de setembro a 1º de outubro. Disque Oração e Informações 4007-2910. Deus não vai usar homens e mulheres que se exaltam. Deus vai usar homens e mulheres que se humilham diante da glória de Deus. Quartas da Plenitude, em todas as igrejas Fonte da Vida, com as 10 quartas-feiras dos milagres. Participe em nosso principal salão com ministração do Bispo Davi Augusto. Quinta Radial, em frente ao campo do Goiás, às 19h30. Quarta dos Milagres. Um momento de receber uma nova unção e tomar posse dos milagres de Deus para as nossas vidas. Participe com toda a sua família. Igreja Fonte da Vida. Disque Oração 4007-2910. A Fonte FM agora é digital. Digital para que possamos estar com você em todos os lugares e momentos. Para ficar juntinho da gente é simples. Basta acessar o nosso site fontefm.redefonte.com ou no aplicativo. Para baixar é só entrar na Play Store ou Apple Store e digitar Fonte FM. Fonte Digital, para você e por você. Na livraria Fonte da Vida, você encontra as melhores opções em artigos evangélicos e uma ampla variedade em conteúdo cristão. Bíblias, livros, camisetas, acessórios e um espaço aconchegante com lanchonete. Aberta todos os dias até às 22 horas no hall de entrada da Igreja Fonte da Vida, Quinta Radial, em frente ao campo do Goiás. Livraria Fonte da Vida, para presentear e para edificar a sua vida. Fonte FM. Muito bem, para você ligado aqui na programação, um abraço especial para toda a galera linda acompanhando, valeu demais pelo carinho, pela companhia, são 11 horas e 37 minutos, para quem nos assiste pelo Reprise também, às 23 horas na Fonte TV ao vivo, valeu demais por essa companhia maravilhosa, tá? Deus abençoe muito vocês e continue com a gente, tá? Olha só, vamos conversar agora com a doutora Jaqueline Prado, advogada criminalista, que está com a gente ao vivo aqui na programação. Doutora Jaqueline, bem-vinda à Rede Fonte de Comunicação, a Fonte TV e a Rádio 92.3 FM e 1090 AM. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, bom dia, ouvintes. Vai ser muito prazeroso conversar hoje com vocês. Prazer é todo nosso recebê-la aqui, doutora Jaqueline. A gente quer conversar um pouquinho sobre o nosso real cenário, né? Falando sobre a questão de leis, sobre a questão de crimes. E eu quero começar citando algo que a gente tem visto, né, recentemente, pessoas, inclusive como jornalistas, eu sou da mídia, jornalista, Juliana aqui, às vezes sendo punidas por crime de, abro aspas, opinião. Até que ponto pode ser imputado um crime com as opiniões que nós, ou cidadão brasileiro, tem direito de opinar? Até que ponto isso pode ser crime, doutora? Então, essa liberdade de expressão, você tem correta sensação de liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Eu posso ter minha opinião e expressá-la. Não adianta eu ter minha opinião e não expressá-la se o direito, se a Constituição me dá essa garantia constitucional. O que nós precisamos perceber é que nenhum direito fundamental é livre de qualquer circunstâncias que eu não possa ser reprimido de alguma maneira. Eu tenho os direitos fundamentais, que é a intimidade, a liberdade de expressão, ao respeito com o quê? Com o direito do outro também. Toda vez que eu tiver um direito meu que esbarre
que afete outro direito fundamental de outra pessoa, eu tenho aí a lei para resguardar. Então, você tem o direito de se expressar? Lógico que tem, desde que a sua expressão não ultrapasse o direito do outro. Dá para entender? Minha mãe usava sempre uma regrinha, né? O meu direito termina quando o do outro começa. Né? Mas a sua mãe está corretíssima. É isso mesmo? A Constituição fala exatamente isso. Não sai disso. É exatamente o que os nossos pais explicam. Não adianta eu bater no peito e falar assim, mas é meu direito de me expressar, é meu direito de livre pensamento. Tá, mas você não pode, desse seu direito, atingir o outro. Aí, ó, pronto. Vou usar um exemplo aqui hipotético, vou usar o Helder aqui como cobaia. Só brincadeira, viu, Helder? Mas só para o pessoal de casa entender. Eu digo para o Helder, você é feio. Eu acho que ele é feio e tenho certeza que ele é feio, na minha opinião. E o Matheus concorda comigo. Aí, de repente, o Helder se sente ofendido. Ele pode me processar por isso? Lógico que pode. Lógico que pode. Mas você é feio mesmo. Bom, se eu sou feio ou não, o problema é meu. Eu não quero que você fique falando isso para mim. Existe aí o crime do quê? De injúria. Você atingiu o meu decoro, você atingiu o meu sentimento. Mas é meu sentimento eu chegar e falar para você e ser o quê? Honesto com você, dizendo que você é feio. Tá bom, você falou, bem, parabéns, mas eu posso não gostar. E há mecanismo para isso, e esse mecanismo está também protegendo o Helder, não somente a sua vontade de falar. Tá vendo, entendeu? gente? Há todo um equilíbrio, que eu acho isso extremamente bom, sadio esse equilíbrio. Senão fica aquela situação, eu sou uma pessoa franca, eu sou assim mesmo, eu falo, eu não tenho papas na língua. Mas não é dessa maneira. Você pode cometer erros, você pode cometer excessos. Me lembro de outro ditado, né? Eu posso falar o que eu quiser, mas lembre-se, você será escravo das consequências do que você disser. Né? Juliana de Francesco Antônio com a gente aqui nesse bate-papo. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda aqui no programa. A minha pergunta para a senhora é a respeito, recentemente, 8 empresários, né, da direita foram alvos de uma operação da Polícia Federal por conversarem a respeito de um golpe de Estado no grupo de WhatsApp. Eu queria saber da senhora como que a senhora enxerga essa operação e essas pessoas, elas poderiam ser processadas diretamente pelo Supremo? Qual a fundamentação se eles não têm prerrogativa de foro? Vamos lá. Existe uma investigação, o que é a prerrogativa de foros? Não necessariamente a pessoa que diretamente está sendo investigada, eu vou verificar o foro dela. Mas, se naquele grupo existe um que tem a prerrogativa de foro, essa prerrogativa será respeitada. Se eu estiver junto, cometendo um ato, junto com alguém, por exemplo, seja o ministro da Casa Civil, estou dando um exemplo, tá, gente? Eu não tenho, sou uma advogada criminalista, mas ele tem. Então, essa prerrogativa puxa para que eu seja processado junto com ele, para que não haja aí duas instâncias, 2 juízos ordenando. Com relação se foi correto ou não, Juliana, foi muito falado, nós da área do direito falamos bastante, tá? O que transpareceu pelas fontes, pelos veículos de comunicação, o que foi um ato abusivo do ministro, agora saindo um pouco da prerrogativa, agora respondendo a segunda parte da pergunta, foi um ato abusivo do ministro porque ele não poderia deferir, quando eu digo deferir, aceitar o pedido, tá? Feito pela Polícia Federal de fazer busca e apreensão em razão de uma conversa de WhatsApp. Nós temos muito claro na Constituição, esses direitos fundamentais que nós estamos falando até há pouco, que são direitos, como o nome próprio diz, fundamentais. Eles podem ser atingidos? Podem, tá?
com situações extremamente rígidas legalmente. Quando eu tenho o direito à intimidade, que é a minha conversa, o direito à minha casa, que é inviolável, tá? Eu posso ser atingida nesse direito? Posso, acho que eu posso. Desde que a lei é muito clara, haja uma investigação anterior que necessite para que essa investigação dê continuidade com esses elementos, com esse mecanismo de interferência no meu direito fundamental. Então, eu já tenho uma investigação, eu já tenho uma prova cabal que lá está sendo praticado um crime, tá? Se lá está sendo praticado um crime, e eu já andei com a investigação, eu como policial federal, já andei com a investigação, e chega um momento que eu paro e falo assim, olha, doutor juiz, e somente o juiz, nesse caso, o ministro, porque de instância de prerrogativa, tá? Somente o juiz do Poder Judiciário pode autorizar que haja busca e apreensão entre as casas, que apreenda bens, quebra sigilo telefônico. Após o quê? Após o policial demonstrar, ou o Ministério Público demonstrar para ele, que não consegue andar com a investigação se não tiver essa busca, esse mecanismo. Nesse momento, o juiz tem que verificar que realmente é imprescindível, porque a investigação anterior leva a crer que agora vai estancar se não tiver uma continuidade nesses elementos, e aí sim determina a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de dados, busca e apreensão, a violação ao domicílio. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, nenhuma investigação pode começar com essas quebras de direitos fundamentais. É justamente isso que a gente discute, né, Robson? Se não haveria uma outra conduta que não fosse essa. Essas condutas têm deixado a gente até um pouco assustado. Pegando esse gancho aí da doutora Jaqueline Prado, a doutora Jaqueline, nós tivemos no Brasil também essa questão que foi muito divulgada, até a imprensa falou muito sobre isso. Eu quero citar o caso do deputado Daniel Silveira, né, lá do Rio de Janeiro, que de alguma forma disse algumas coisas e diz coisas pesadas realmente com relação à Suprema Corte do Brasil, aos ministros do STF, foram totalmente esdrúxulas, digo de passagem. Todavia, a Constituição Federal diz que ele tem o direito de expor suas opiniões e é imputável por qualquer opinião que ele venha declarar, até como parlamentar. Ele deveria, se no caso de alguma condenação, alguma situação, ser julgado pela própria Câmara dos Deputados. Mas a gente teve a questão do inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes era o cara que acusava, que investigava, que sentenciava e fazia tudo. Aí como é que se explica, por exemplo, nessa questão criminalista, numa sala de aula para alunos de direito? Aí a dúvida que a gente tem aqui. Explica, a senhora consegue explicar isso para a gente? Tá, vamos lá. Eu também sou professora de Direito Processual Penal e Direito Penal, e nós temos uma lei clara, que é a lei do processo penal. A lei clara, a Constituição, processo penal, depois é dividido, processo penal, direito processual penal. Existe mecanismo que é o regimento interno do STF, regimento interno dos tribunais, do STJ, da Justiça, que não é tão público quanto nós imaginamos, tá? Nessa época, o que foi conversado muito com os alunos, foi conversado muito com as entrevistas, houve crime de ofensa a integrantes do Ministério do STF? Foi determinado que sim, porque ele falava situações extremamente ofensivas, como você mesmo disse. Esses crimes, tá? Eles foram comprovados no momento claro do seu depoimento? Foram. Tá. Por que o ministro do STF determinou o inquérito policial se nós tínhamos a casa dele para determinar? Nesse caso, houve uma situação de regimento interno. O regimento interno autoriza ministros a iniciarem uma investigação, não eles investigarem, mas pedirem para iniciar uma investigação,
quando for membros do STF atingidos e quando houver crimes que possam desestabilizar as instituições. Então, nesse caso, o regimento interno foi a fonte que fez a base para que o próprio ministro, Alexandre de Moraes, iniciasse. Houve muita crítica, tá? Mas nós não podemos reconhecer que essa base de provimento interno é uma base legal. Ah, mas é frágil, que fica muito difícil. Um próprio membro, ele determina, ele acusa, ele julga, fica muito frágil. É uma exceção, é uma coisa muito difícil mesmo de entender. Mas o regimento interno tem essa abertura. Se foi usada de forma ilegítima, não foi por causa do regimento interno. Ah, mas as consequências são terríveis. Não é uma consequência legal. Não é uma consequência legal, tá? Legalmente foi. É uma situação de investigação que foi muito clara? Não. Quando esse regimento interno é usado? É usado quando o ministro, nesse caso, indaga que se tornou omissa a parte da acusação, que seria o Procurador-Geral da República. Tá aí então, né? Algumas situações que a gente precisa ponderar no dia a dia. Doutora, só para a gente finalizar aqui rapidinho, aproveitando a presença da senhora, é correto falar que o ex-presidente Lula não deve nada à justiça? Uma frase citada pelo jornalista Bonner, né? Nas sabatinas aí entre os presidenciáveis. Tanta coisa acontecendo no nosso Brasil, a gente queria saber da senhora. O que aconteceu, Juliana, no caso do presidente, foi o quê? Foi um erro processual. Quando nós temos um erro processual, nós temos aquela situação legal, dentro dos parâmetros legais, para que, identificar do erro processual, nós vamos anular esse erro. Quando eu digo processual, eu não digo uma situação de se ele é culpado ou inocente. Houve um erro no procedimento. Ah, mas esse procedimento, por ser considerado errado, poderia levá-lo à inocência? Sim, poderia. Por isso que anula-se esse ato errado para começar tudo de novo e verificar se pode, começando do meio correto, ele pode ser condenado pelo ser culpado ou inocentado por ser inocente. Desculpa, ser igual a palavra, tá? Ser redundante. Ou seja, eu anulo o ato errado para que eu tenha um procedimento correto e chegue numa situação clara se ele é culpado ou inocente. O que foi feito no ex-presidente Lula, ex-presidente, né, o Lula, foi que anulou o procedimento. Há um ponto de interrogação? Lógico que há. Ele é culpado? Ele não sei. Não sei. Não sei. Por quê? Porque mas também não é inocente. Então, aí ele usa o pressuposto todo mundo é inocente até que prove o contrário, que é uma situação básica da Constituição. Se não tem uma condenação contra mim, porque ela foi anulada em razão do procedimento ser errado, eu sou inocente. Nessa situação, você pode falar, ele é inocente. Por quê? Porque não tem uma sentença condenatória. Ah, mas isso não quer dizer que ele é inocente. Vamos fazer a investigação novamente. Eu sou completamente a favor de faça a investigação no que der ainda possível, caso dos crimes serem prescritos ou não, tá? E veja se ele é inocente ou não. Então, esse jargão do Bonner, ele se prisa na Constituição. Como não tem nada contra ele, ele é inocente. Aí, tudo tá bem? aí. Doutora Jaqueline Prado, advogada criminalista, obrigado pela presença aqui no programa Fonte com você. Esperamos revê-la em breve aqui para discutir mais essas questões de legalidade, leis e tudo mais. Obrigado, doutora. É um prazer. Um abraço, bom dia. Bom dia. Tá aí a doutora Jaqueline com a gente, muito bem, explanado aqui essas situações jurídicas, né? Mas a questão do Lula, até comentando um pouquinho mais sobre isso, né, Juliana? Até a doutora disse que, como o processo foi um erro no processo, vai começar tudo de novo. Por mais que Lula tenha sido condenado em primeira, segunda, terceira instância, culpado, pagou-se pena, foi preso,
né? E agora começa todo o processo de novo, a gente tem que falar que ele é um descondenado. Então, será que existe essa palavra? Porque é o processo, né? Para nós aqui brasileiros acompanhar, aí o cara tá aí, a gente sabe que se for correr o processo nos trâmites legais, conforme manda o figurino, a gente sabe que o Lula já vai ter atingido uma certa idade, não vai ser punido, vai ser prescrito e aquela coisa toda. Literalmente um livramento daqueles, né? E pensar que tanto dinheiro foi investido, né, Robson, nessas investigações. Né? Bilhões, né? Ah, não, de dólar, não, de reais, né? Corrigindo aqui. Só foi reais, não foi dólar, não. É isso aí. Gente, olha, obrigado pelo seu carinho, pela companhia. Obrigado, Juliana, pela participação. Obrigada, Robson. Excelente dia para você que nos acompanhou até aqui. Amanhã tem mais programa Fonte com você a partir das 11 horas da manhã. E mandar um abraço também pro pessoal da Reprise. Ah, sim, às 23 horas pela Fonte TV. Um abraço a todo mundo que nos acompanha sempre aqui no programa Fonte com você. Aí, sobre esse assunto, eu vou encerrar com a fala do seu Roberto aqui. Robson, Juliana acabou de me dar uma ideia para eu sair deste sufoco financeiro. Minha aparência é igual a um piqui ruído ou um caroço de manga consumida. Sendo assim, vou começar a processar quem me chamar de feio. Adivinha, vou ficar rico. Seu Roberto, um abraço para você. Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho. Na sequência, tem o apóstolo César Augusto aqui na Fonte FM. Já tem a propaganda eleitoral gratuita, né? E 12h30 tem o apóstolo César Augusto aqui na Fonte FM, na Fonte TV. Ele segue na sequência. Um abraço para você. Amanhã a gente está de volta. Tchau. Você